Meus amigos, meu nome é William Dantas, eu sou consultor na área de gestão de serviços e manutenção e vou utilizar um aplicativo, uma ferramenta SGSF, Software de Gestão de Serviços e Manutenção, para demonstrar o sétimo pilar importante em continuidade com os 6 primeiros pilares em aulas anteriores, que visam garantir uma gestão completa de ativos e de serviços da sua empresa, do seu negócio. Verificamos a questão do primeiro pilar com relação à identificação de ativos e cadastro de ativos, de equipamentos, sistemas, né, subsistemas dentro de uma árvore hierárquica. Depois nós falamos sobre os tipos de serviços, manutenção e qualquer prestação de serviço, incluindo as sistemáticas e não sistemáticas, né, periódicas ou não periódicas, né, e os tipos preventivo, preditivo, corretivo, obras. Depois passamos pela questão do pilar de orçamentos, fomos até planos de manutenção de serviços, depois falamos de planejamento e programação e emissão de OS sistemáticas. Agora vamos falar de um outro assunto que vocês já devem ver que eu utilizo o software, é a geração de OS, que a gente chama OS filhas, de OS mães, ou OS associadas, que são aquelas interligadas, associadas a outras OS, né? Gerando uma família de OS entre avó, mãe, netas, que todas têm um relacionamento, têm uma associação, vamos dizer assim, uma ligação, né, entre elas. Toda vez que você termina qualquer tipo de OS, o sistema, você indo em planejamento aqui, vou pegar uma OS sistemática, né? Então eu tenho essa OS aqui, vamos supor que estava programada para ontem, né? Para o dia 30. E eu realizei, depois de apropriar todos os recursos, fazer todas as anotações, eu venho aqui e fiz o serviço. Então termino com o serviço executado. E vou dando baixa em cada tarefa, ou então defino, se todas as tarefas estão normais, defino aqui como normais, todas elas, descrevo mais qualquer serviço que tenha sido executado, eu vou definir os tipos de falhas, defeitos, causas, ações, né, para fins de gestão do ativo que está aqui em cima, que é uma bomba 21 de bem patrimonial 35, e aqui eu vou definir o tipo de falha que ocorreu ou defeito, falha se for manutenção corretiva, se a OS for de manutenção corretiva, e defeito se a OS for de manutenção preventiva, que componente falhou, que família de componentes, qual foi a causa risco, qual a ação, quem foi executou, hora de término e hora de aceite, data hora. Então vamos supor aqui que é um serviço de mecânica, vamos supor que o Clóvis tenha sido responsável, que ele realizou ontem, no dia 30, terminou o serviço às 17 horas. Se você não realizar apropriações de pessoal, ele traz aqui a última data, a hora da última apropriação. E o serviço foi aceito às 18 horas pelo Juarez, né? Ok? Foi todo serviço normal, conforme eu falei, porque se tivesse alguma tarefa normal, viria aqui pelo menos marcado não conforme. Tem a avaliação de satisfação do cliente, aqui se eu tivesse apropriado, viria outras OS. Cuidado em clicar nesse terminar todas as OS do filtro, que ele vai terminar todas que estão nesse filtro. Não é isso que eu quero, terminar só uma determinada OS. Quando eu concluo, vamos supor que eu quero, mesmo que não tenha tido não conformidade, quero gerar uma OS de ação preventiva, ou seja, prevenir que não aconteça mais nada semelhante do que eu observei, ou então a melhoria, alguma coisa assim. Quando eu digo sim, ele já gera automaticamente para esse ativo uma OS não sistemática de ação, por exemplo, corretiva ou preventiva. E aqui ele repete o serviço que estava executado, tá vendo? Eu vou até apagar isso tudo aqui, porque não justifica mais eu ter essa informação. E vou gerar
Estou gerando uma nova OS, foi automático. Vou gerar um serviço que inicialmente está não planejado, mas eu vou dizer que está planejado para a próxima semana, que é a semana 50, né? E vou deixar o encarregado, que é o gerente de manutenção, para verificar. Ele deve gastar umas 5 homens horas. Eu vou apagar aqui, né? Esse serviço executado, que eu esqueci de apagar, eu tenho que deletar. E vou botar aqui, estudar, por exemplo, nessa bomba, causa de danos na pintura. Ou seja, abrindo uma OS para lembrar decorrente daquela OS, é uma OS filha associada, que eu respondi sim àquela pergunta. Estão ocorrendo danos constantes de pintura, né? Ele diz aqui, isso aqui não é uma corretiva, porque não é uma falha, é um defeito. Então vou falar de forma preventiva, uma não sistemática, que o início do defeito, no caso se trata de um defeito, porque é manutenção preventiva, se fosse uma corretiva seria uma falha, e é gerada essa nova OS. E se eu quero mais outras tantas OS, quantas eu quiser, ele vai perguntando isso a cada geração, daquela primeira OS que eu terminei, que era uma sistemática, ok? Não quero encerrar. Nesse momento, essa OS foi gerada. E ela tem uma seguinte característica. Você vai aqui em OS associada, mostra a mãe, tá certo? Foi gerada de OS mãe, que está inclusive terminada, que eu não tenho acesso aqui. Se eu quiser acesso a todas as OS terminadas, pendentes, tudo mais, eu vou lá no histórico, que aí eu vou ver todos os dados. Se eu for aqui em serviço histórico, dessa, por exemplo, bomba 21, né? No tag, eu vou ver. Desculpe, isso é pendência. Então eu vou pegar as duas, que eu vou pegar a terminada e a pendente. Repara, essa é a filha, né? Que eu vou na associada, é a mãe, é a lubrificação. Quando eu clico aqui, ele automaticamente mostra a mãe, né? Eu inclusive posso ver todas as OS até hoje desse ativo. Repara, teve uma terminada aqui em 30 de novembro, que é aquela que eu terminei, e tem outras tantas programadas ao longo dos anos aí, inclusive a OS filha, tá certo? Aqui eu tenho um histórico completo. Para isso eu tenho que ir lá em histórico para ver com detalhes as terminadas. Se eu buscar lá somente no planejamento, eu vou ver as números das OS, vou ver informações das OS terminadas, mas não consigo abrir essas OS. Okay? Essa é mais uma facilidade do sistema que é interessante vocês saberem. Outra coisa interessante é você ter a possibilidade de filtrar, por exemplo, todas as OS somente filhas de uma determinada condição. Mas vamos ver todas as que estão pendentes, filhas, vamos supor, do setor executante de mecânica. Olha lá, ele mostra todas as OS que estão pendentes. Essas todas são de alguma forma OS filhas geradas de OS mães. Repara, quando eu vou aqui em OS associada, tem a mãe respectiva dela, que deu origem à filha, ok? Da mesma forma, eu posso filtrar somente as filhas. Aqui eu apresento todas as filhas e além das OS mães, por algum filtro, né? Então, vamos ver se eu pego aqui de mecânica. Lá eu vi somente as filhas. Aqui eu vejo todas as OS, inclusive as OS mãe, né? Essa aqui é uma mãe, tá vendo? E vejo as filhas dela. Clico aqui, não vejo porque eu estou no planejamento, só vou ver OS pendentes. Tá certo? Todas que estão aqui embaixo estão terminadas, mas eu consigo ver uma pendente, ó, que está planejada para a semana 19 de 2017. Ok, essas são facilidades que eu tenho no software de gestão para planejamento, programação e primeiro início de controle de alguma coisa que eu esteja inspecionando e precisa confirmar se foi a OS gerada filha associada foi realmente executada, em que situação está.
Um grande abraço a todos, até a próxima. Não deixe de curtir essa nossa videoaula, não deixe de se inscrever no canal do YouTube SG Serra para receber todas as novas videoaulas, e estou à disposição, estamos à disposição na realidade, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e até gerar um vídeo específico para o seu caso, sua necessidade. Um abraço, até breve.